paz, tamo junto. Vamos lá, hoje eu quero trazer um assunto aqui. Deus é como um rei. É como um rei. Ele tem o reino dele. E o reino dele, ele queria expandir o reino dele. Então ele criou a terra. Criou a terra. A gente sabe como está em Gênesis, né? E Deus fez Deus a terra. Os céus e a terra estava sem forma e vazia e segue. É longo o texto. Não vou ler aqui agora não. Depois você lê aí com calma. No caso, capítulo 1, capítulo 2. A gente vê sobre a criação. Criou Deus também o homem. E colocou ele no Jardim do Éden. O Jardim do Éden que Deus já tinha colocado na terra. Deus colocou o Jardim do Éden na terra, depois colocou o homem. Deu toda a autoridade ao homem. Autoridade sobre as plantas, sobre os animais, animais do mar, do ar, da terra. E deu uma ordem para o homem. Crescei e multiplicai. E deu também uma ordem para não fazer tal coisa, que era: de toda árvore você pode comer, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza. Deus é o rei, ele criou a terra é a expansão do habitat de Deus. A terra é a expansão do reino de Deus. Logo, a terra também pertence ao reino de Deus. É como se fosse uma colônia, sabe? Como se Deus fosse o colonizador e a terra fosse uma colônia. Uma colônia, ela tem que se submeter à autoridade da colonizadora, porque de lá é que vem a cultura, de lá é que vem as leis, de lá é que vem a moeda, sabe? Porque quem criou, no caso Deus que criou o mundo, ele sabia o que o mundo era necessário para poder funcionar. Acontece que havia um ser que a gente vai tomar como se fosse um rei com letra minúscula, que se aproximou do homem, né? No caso, conhecemos que se aproximou de Eva, do ser humano, e convenceu com a sua astúcia o ser humano a desobedecer o rei supremo, o maior rei, que é o rei que criou a terra, o rei que colonizou a terra, Deus. Então, o homem acabou se deixando manipular por esse rei de letra minúscula. Acontece que quando se deixou manipular e desobedeceu a ordem do grande rei, ele caiu em desonra, desobediência, perdeu o prestígio, perdeu os privilégios, ou seja, ele era príncipe, né? Porque ele veio colonizar como príncipe. Se tornou, quando desobedeceu, se tornou servo daquele rei de letra minúscula. Sabe? Tá dando para entender? Se tornou servo do rei de letra minúscula porque desobedeceu o rei de letra maiúscula. E o rei não suporta a desobediência. O nosso rei, nosso Deus, não suporta a desobediência, a desonra. Entendeu? Então vamos continuar. Então dali o homem passou a ser submisso, aprisionado ao rei de letra minúscula. Vou revelar logo para você, Satanás, a serpente. Conhecemos também como diabo, conhecemos também como maligno. Continuando. Então, mas não quer dizer que Deus perdeu toda a autoridade na terra. Ele tinha confiado ao homem, o grande rei tinha confiado a seus príncipes de certa forma vendeu esse reino. Então o grande rei bolou uma ideia. Bolou uma ideia para retomar o domínio. No decorrer da história, a Bíblia, a gente vem seguindo e Deus vai revelando aos poucos. Quando ele fala que da Eva surgirá aquele que pisará a cabeça da serpente, sabe? Então, já estava profetizando o que aconteceria com o rei de letra minúscula. Vamos seguir, vamos pular já lá para frente. Pular todo o Antigo Testamento que vem falando muito sobre Jesus que estava para vir, que é o príncipe dos príncipes, o filho do rei. O que o rei fez? Mandou o seu filho para restaurar a cultura, restaurar a lei, restaurar a moeda do céu, a moeda do seu reino. A moeda do seu reino é amor, é sangue. Ele teve que usar o sangue para comprar a gente, por meio do amor. Costumamos dizer que a moeda de troca no mundo espiritual é sangue, porque Jesus nos comprou com o seu sangue. Agora aqui a moeda do reino dos céus é amor. Nesse contexto que a gente está falando é amor. Continuando, cultura. Cultura é também o amor, é o convívio em amor, em respeito.
entendeu? A lei de Deus, essa é a lei de Deus. Tudo se resume em amor, mas é um amor divino, não é um amor como o ser humano conhece. É um amor que excede o nosso conhecimento. O nosso amor, muitas das vezes, é limitado. O nosso amor, muitas das vezes, é exclusivo. A gente ama os nossos filhos, mas os filhos dos outros, a gente não está nem aí. A gente ama a nossa família. E por causa da nossa família, a gente maltrata os outros. A gente rouba, a gente mata, a gente sabe? A gente passa a perna, a gente passa por cima dos outros para trazer as coisas para dentro de casa. Continuando. Então, seu filho veio e restaurou a lei, restaurou a cultura, restaurou a moeda de troca. Então, vamos lá. Trouxe para a gente aquilo que era do céu. Aquele que aceita Jesus passa a viver nesse reino, ou passa a viver segundo esse reino. É chegado o reino dos céus. Agora a gente entra em algumas anotações que eu fiz. No Evangelho, já no início, a gente vê João Batista pregando. E ele pregava o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E em seguida a gente vê Jesus também pregando, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Inúmeras vezes Jesus falou a respeito. Jesus dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo em Mateus. Eu ainda não tive tempo de ler todos os evangelhos e tirar todas as passagens que estavam escritas a respeito do reino. Mas li até Mateus, até metade de Mateus ali mais ou menos. Beleza? Porque vai ser muito assunto e o vídeo não pode ficar muito longo. Aqui, ó. As bens-aventuranças é baseada no reino. Bem-aventurados, mansos e humildes, tal. Bem-aventurados os injustiçados. Bem-aventurados os apaziguadores, tá? E sempre lá, porque deles é o reino dos céus, porque herdarão o reino dos céus. Você vai conseguir ver isso aí. Essa eu tenho aprendido que é a principal mensagem de Jesus. Na verdade, eu não vi Jesus pregar sobre outra coisa a não ser o reino dos céus. Sabe? Reestabelecer o reino de Deus na terra. Não lembro de ter pregado outra coisa. Vamos lá. Deixa eu ver mais algumas anotações aqui para passar para vocês. Ele passando a missão para os discípulos. Olha o que ele disse. Por onde forem, preguem essa mensagem do reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Mateus também, está lá em 10:7. Aqui, ó. Outra vez ele diz assim, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ou seja, é uma guerra. É uma guerra. Engana-se aquele que não acha que é guerra. Engana-se aquele que não luta. Aquele que não luta já está derrotado. Sabe? Está no meio da guerra. Não se defende, já está derrotado. Está caído no pecado, está caído nas drogas, está caído na bebida, na prostituição. Não está lutando. Não entende que ele precisa lutar, entendeu? Ele precisa entender isso. Se ele quiser fazer parte do reino dos céus, ele tem que se livrar do reino da terra. A Bíblia não diz que o mundo jaz no maligno? Isso significa o inimigo tomou posse da terra quando Adão e Eva pecou, desobedecendo a Deus. Olha só, Jesus disse também, quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, este é um cidadão. Quem faz a vontade de Deus é um cidadão do reino dos céus. É irmão de Jesus. Mais para frente a Bíblia vai dizer que a gente é co-herdeiro com Ele. Co-herdeiro com Ele. Então, para concluir, é necessário a gente aprender, reaprender, vamos dizer assim, como príncipes de Deus, reaprender, nos arrepender de ter vivido segundo o reino do maligno e voltar para Deus para viver o seu reino. Reaprender a cultura do reino, reaprender as suas leis, reaprender a moeda de troca. Viver de acordo, como Jesus disse, quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã. Dá para concluir por aqui porque já deu para ter uma noção, né, do que aconteceu. Reino de Deus, reino do maligno. R maiúsculo, R minúsculo. Segundo qual reino você quer viver? Tá bom? Vou dar uma encerrada por aqui para não ficar muito longo. Já está 10 minutos e pouco aqui. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus.